Dizem que uma boa introdução é capaz de definir o tom de uma obra. Quando se trata de Demolidor, isso é feito com maestria. Não estou buscando penitência pelo que fiz, padre. Eu estou aqui pedindo perdão pelo que ainda vou fazer. Não apenas uma abertura incrível, cenas de luta precisamente bem feitas e diálogos de cunho filosófico, Demolidor inclui todos os elementos do que se pode chamar de a melhor série de super-heróis já feita. Diferente de outras séries de super-heróis que geralmente se dividem entre protagonistas puramente altruístas ou sombrios e anti-heróicos, a jornada do homem sem medo, ou para os íntimos, o atrevido, aguenta aí! transcende essa dicotomia. Aqui temos um herói que acredita no altruísmo, que luta pelo bem, mas que também carrega a escuridão dentro de si, um conflito interno profundo, que torna a sua história mais humana e real. E acredite, isso não diz respeito apenas a Matt Murdock, isso também está ligado a você. Então, seja bem-vindo à taberna. Pega um drink, pois eu vou te contar essa história. Quando se trata do que levou Matt Murdock a se tornar um vigilante, muitos acreditam que tudo começou no dia em que o acidente o privou da sua visão e concedeu a ele dons extraordinários. Mas Demolidor entende algo fundamental sobre a natureza dos super-heróis. Os acidentes podem criar o super, mas não o herói. O que verdadeiramente molda um herói não é a habilidade de enxergar sem os olhos, de lutar sem medo, de sentir o mundo além dos limites humanos. O que o transforma é a virada de chave, o momento em que sua visão de mundo se desfaz, o amadurecimento doloroso que separa o homem comum do mito. Para Matt Murdock, essa chave sempre foi Jack Murdock, seu pai. Não é à toa que a série abre sob sua perspectiva, mostrando o desespero e a angústia de um homem quebrado ao ver seu filho ferido. Jack Murdock nunca foi um homem íntegro. Ele vendia sua dignidade por dinheiro, lutava não para vencer, mas para sobreviver. Mas dentro de toda essa miséria, havia algo inegociável, o amor por seu filho. Ele podia cair, tropeçar, ser humilhado, mas Matt nunca deveria seguir esse caminho. Frank Miller já havia estabelecido essa verdade em suas histórias, e a série apenas reforça. Aquele pugilista fracassado, embriagado por derrotas e concessões, foi o grande responsável pelo nascimento do Homem Sem Medo. Foi a última lição que um pai como ele poderia passar para seu filho, mostrar que não importa como você cai, mas sim como se levanta. Demolidor é, no fundo, um estudo sobre como a relação entre pai e filho pode se tornar um fator definitivo na construção do caráter de um homem. Tanto Matt Murdock quanto Wilson Fisk cresceram sob a sombra de figuras paternas falidas, homens endividados que venderam sua honra em tentativas desesperadas de sobreviver. Mas a diferença entre eles é o que define seus destinos. Jack Murdock, por mais imperfeito que fosse, queria que seu filho fosse melhor do que ele. Ele ensinou ao Matt que, apesar das trevas no coração das pessoas, ainda existe luz dentro delas, e até os homens quebrados podem escolher ser bons. Já o pai de Wilson Fisk era um reflexo do oposto. Ele não queria afastar o filho das trevas, não queria que seu filho fosse melhor que ele, mas que fosse como ele, um homem cruel, moldado pela força e viciado em poder. E assim, dois homens nascem do mesmo princípio, ambos caracterizados pela dor, mas um escolhe canalizar suas sombras para proteger os outros e o outro decide que as trevas são a força. Demolidor não é uma história de super-heróis comum, é um estudo sobre como um homem real, falho e quebrado, que em alguns momentos é cruel, pode ainda assim escolher fazer o bem, porque no fim, a verdadeira batalha nunca foi contra o crime. Uma das maiores mentiras que nós gostamos de acreditar é que nós homens possamos ser puramente bons, liquidando qualquer maldade ou raiva que exista dentro de nós. Acontece que, infelizmente, isso é impossível, e Matt Murdock sabe muito bem disso. Demolidor cria um protagonista que tem medo do que ele mesmo é capaz de fazer. Salvar pessoas e combater criminosos são ações providas de boas intenções, pelo menos é o que a maioria dos heróis tendem a dizer. Mas no caso de Matthew, é diferente. Ele gosta do que faz, mas não gosta de ter que fazer. Pode soar contraditório, mas quantos de nós nunca fizemos algo que gostamos e que nos deu alívio, mas que preferimos não ter chegado àquele ponto? Na história do Demolidor, a violência é mais do que uma ferramenta de combate ao crime, um dilema que percorre a vida de todos os personagens. A série deixa claro que Matt Murdock tem muita raiva reprimida, tanto nos quadrinhos quanto na série. Essa raiva é o que faz ele vestir a máscara, mas também é o que faz ele duvidar de si mesmo, uma vez que é a raiz da violência que usa contra os opressores. Wilson Fisk é outro cuja crueldade o moldou. Desde os abusos paternos na infância, o rei do crime nasceu da violência, mas em vez de encontrar uma razão boa para usá-la, se aproveitou para lucrar e governar sobre ela. O mercenário, ou conhecido como Benjamin Poindexter, surge na terceira temporada como uma versão mais crua dessa violência. Ele sente prazer em matar. Não à toa ele usa o uniforme do Demolidor na terceira temporada. É a representação do lado negro de Matt Murdock, o lado que ele mesmo questiona. Afinal, se todo homem que diz trilhar o caminho dos justos possui dentro de si sombras e raiva, então somos realmente justos?
Fisk e Murdock são faces opostas da mesma moeda. Ambos, de formas diferentes, foram responsáveis pela morte de seus pais, um com as próprias mãos e o outro pela inércia do destino. Ambos acreditam estar limpando as ruas de Nova York. Ambos fazem uso da violência como ferramenta de mudança. Mas o que os separa é apenas um detalhe essencial: a ideologia que eles escolhem seguir. O Demolidor se veste como o próprio símbolo do inferno, uma figura demoníaca que se esconde nas sombras para caçar predadores. Ele é o espectro que arrasta criminosos para o medo e para a dor, mas há algo puro em suas ações. Ele não busca domínio, não deseja poder. Seu objetivo é salvar e não corromper. Enquanto isso, Fisk, o rei do crime, é um homem que usa um terno branco imaculado, a fim de ser a salvação da cidade, quando na verdade é ele quem a sufoca. Se Matt Murdock transforma sua dor em sacrifício, Fisk a transforma em combustível para sua própria ascensão. A ironia é cruel: o demônio vermelho age como um anjo da justiça, enquanto o homem branco carrega as mãos manchadas de sangue. Como diz na Bíblia, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, e Wilson Fisk encarna essa verdade de forma assustadora. Ele fala de ordem, de reconstrução, mas no fim tudo o que ele deseja é controle. Ele quer transformar Hell's Kitchen em sua própria imagem, sem perceber que ele mesmo é o verdadeiro inferno. O embate atinge seu clímax quando um herói exausto, à beira de perder sua própria alma, enfrenta um inimigo que tudo compra, que tudo manipula. Matt poderia se entregar ao ódio, poderia cruzar a linha final e esmagar Fisk, da mesma forma que o vilão já esmagou tantos outros antes dele. Mas ali, no limite do abismo, ele se segura, não por fraqueza, mas por fé. Ao rejeitar a sedução do poder, Matt prova a Fisk que eles nunca foram iguais. O rei do crime é o demônio que se esconde sob palavras bonitas e promessas vazias. O Demolidor, por outro lado, é um homem que se veste como um monstro, para impedir que monstros reais prosperem. Talvez Deus tenha colocado em Matt Murdock a força necessária para enfrentar os lobos que devoram os inocentes. Ele não é apenas um vigilante, nem um herói tradicional. Ele é a ferramenta do destino, forjado num sofrimento, guiado pela dor, mas incapaz de se render a ela, porque o verdadeiro poder do Demolidor não está na violência que ele emprega, mas sim na linha que ele escolhe não cruzar. No fim, Demolidor não é apenas uma série de herói, é uma tragédia, um drama moral sobre escolhas, dor e redenção. E assim, meus amigos, é que se faz uma verdadeira obra-prima de super-heróis.